Olá, boa noite. Mais uma live, nosso ciclo de recuperação das águas por meio do manejo agroflorestal. Estamos na primeira semana de aquecimento. O evento, todo esse evento, todo esse movimento que eu estou fazendo junto com vocês até o dia do minicurso está sendo chamado de o apelo das águas. Afinal de contas, estamos presenciando uma situação crítica com relação aos recursos hídricos, a estação seca muito prolongada, nascentes secando, todo o Brasil, aí, principalmente região centro, centro-oeste, sudeste. E é o apelo, a gente precisa fazer um apelo para que a gente consiga ver a gravidade do problema, de fato, conseguir traçar alguma estratégia, fazer ações que vão melhorar isso, no mínimo, pelo menos no nível dos nossos terrenos, no nível dos nossos sítios. Não podemos ficar esperando que a resposta caia do céu, não vamos esperar o poder público de qualquer esfera, de qualquer lado fazer alguma coisa, porque está nas nossas mãos o terreno, pelo menos o terreno que a gente tem, o quintal, o sítio, ou se eu não tenho um terreno, mas eu posso fazer algo pelo meio ambiente, então eu vou fazer isso que eu posso e vou encorajar outras pessoas a fazer o que tiver ao meu alcance. E essa que é a proposta desse evento, para mais pessoas acordarem para esse tema e principalmente para as pessoas que já sabem, já estão despertas para isso, terem uma direção clara, terem uma estratégia, saberem o que fazer de fato, e que vai dar resultado. É nisso que a gente vai chegar lá no mini curso do dia 16 e 17. E até lá nós vamos aquecendo o tema, essa semana pegando só temas mais polêmicos. Semana que vem vamos entrar nos temas mais voltados para o manejo, agrofloresta, pomar agroflorestal, recuperação aí de solo. Vou organizar os temas, eu tenho vários temas, vou organizar, vou mandar para vocês também o calendário, o que vai ter em cada dia da semana até o sábado e domingo da outra semana. Tá cheio de bichinho aqui, besouro, bicho voando aqui, besouro, nunca vi tão besouro. Deixa eu dar boa noite pro pessoal que está entrando. Olá, Márcia, Cristine, Sônia. Deu uma queda na luz mais cedo, voltou, se a luz cair de novo, eu entro logo em seguida, se eu conseguir. Tem alguns nomes difíceis de ver. Emerson, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Qual que é o tema de hoje? Eucalipto, esse polêmico aí do eucalipto. Afinal de contas, ele seca o terreno, ele degrada o solo, ele é prejudicial para o solo, para as águas, ou não. Eu já vi bastante coisa a esse respeito, já estudei muito ele, já dei umas boas caminhadas por aí também, já vi muita coisa e acho que dá para contribuir muito com essa discussão aí com vocês, também tirar dúvidas ao longo aí da explicação e no final principalmente a gente conversa e eu tiro as dúvidas aí de vocês, beleza? Muito bom, pessoal. O dia está sendo intenso aqui com os preparativos para o evento, mas eu estou animado, estou bem animado. Teve uma época em que eu andei lá no norte do Espírito Santo e foi onde eu vi as grandes monocultivos, grandes cultivos de eucalipto, plantações de eucalipto puro, só eucalipto. E eu fiquei bem impactado com a vista, porque eram quilômetros e quilômetros, uma região inteira, na verdade uma região inteira, naquela cidade ali próxima a Aracruz e tudo mais, onde é muito eucaliptal, as empresas de eucalipto lá dominam a região e a gente andava horas e horas e vendo sempre a mesma paisagem, eucalipto de um lado e eucalipto de outro. Tem outras regiões também que tem muito eucalipto, mas lá é uma região bem conhecida pelos eucaliptais. O que é essa produção de eucalipto pelas grandes empresas? Ela é voltada para a produção de celulose, principalmente para a produção de celulose.
que faz o papel, né, que a gente estuda tudo profundamente lá na engenharia florestal. Outras plantações de eucalipto que a gente tem aqui em Minas, né, grande parte das plantações de eucalipto que nós temos aqui pelos pequenos e médios produtores são voltadas para a produção de carvão, né, e outras ainda em pequena escala para a produção de madeira para a própria propriedade, né, para uso na propriedade. Mas mais carvão, quando é plantio comercial, mais é voltado para o carvão, né? Quando a gente vê assim, falando de plantios de eucalipto, assim, é só eucalipto, né? Igual o milharal, é só milho, eucaliptal, só eucalipto. A gente chama esses tipos de plantios, né? De plantios de monocultivos, é só um tipo de cultivo, só uma espécie plantada, uma bem pertinho da outra, né? E lá nessa região do sul do norte do Espírito Santo, né, eu entendi por que as pessoas falavam que a plantação de eucalipto, né, esses grandes plantios eram um deserto verde, né, porque de fato você não tem mais nada ali praticamente além de eucalipto, né? Você não encontra um animal silvestre, a não ser que ele esteja atravessando de um lugar para outro, né, de uma floresta para outra, a não ser que ele esteja perdido lá no meio, mas os únicos bichos que você vê no monocultivo extenso, muito grande de eucalipto, são alguns besourinhos, né, que são ali pragas do eucalipto, porque não existe de fato ali alimento nenhum para a fauna silvestre. E o eucalipto plantado muito pertinho um do outro, né, como é feito nos monocultivos, ele não dá espaço para nenhuma outra planta crescer também, né, nativa, muito pouco, às vezes alguma plantinha no subbosque ali, mas muito pouco. Então, como ele tem uma copa muito grande, né, e comprida para o alto, um pé de eucalipto bem do lado do outro forma aquele bloco, não deixa entrar luz, e ali você não vê mais nenhum outro tipo de planta. Então, puro eucalipto, né, ele não tem uma semente que é apreciada, que é comida, né, pelos pássaros, pelos animais, é uma sementinha pequenininha e seca, então ele não é alimento para animais. Talvez quem pode só comer a folha dele? Um bicho preguiça talvez come a folha dele, mas eu já vi um bicho preguiça num pé de eucalipto, mas eu não sei se ele estava de passagem, né? E não era no eucaliptal, na monocultura de eucalipto, era num algum pé de eucalipto assim na beira da estrada, junto com outros fragmentos de mata nativa, enfim. O eucalipto, ele é nativo da onde, né? Ele é da Austrália. E lá na Austrália existe as florestas naturais de eucalipto, né? Só que não é assim, igual a gente planta aqui, tudo certinho, né, naquele espaçamento. É um pouco mais diversificado. Não é igual uma floresta diversificada aqui da tropical, né, do Brasil, das áreas mais tropicais, daquelas florestas que tem centenas de espécies de árvores, centenas e milhares de espécies de animais e outras plantas. Mas são florestas nativas lá na Austrália, que tem outras árvores também, que tem outras plantas e que tem os animais adaptados, né, os koalas e os bichos, enfim, que vão conviver ali com os eucaliptos e com as plantas nativas. Lá o eucalipto está em equilíbrio, tanto com o sistema vegetal, né, quanto com a fauna, né, e o clima e tudo mais. O eucalipto foi trazido para o Brasil e para outras regiões. Por quê? Por que o eucalipto? Porque justamente na Austrália ele é um clima bem árido, né? E o eucalipto muito rústico, cresce muito rápido, dá uma madeira razoavelmente boa, né? E aí quando trouxe ele para o Brasil, que tem um clima tropical, muito mais água disponível, né? O solo às vezes mais fácil ali dele desenvolver, ele cresceu absurdamente rápido, assim, todo mundo ficou espantado, nossa, o eucalipto cresce mais rápido que todo mundo, e realmente, né? Então o potencial de madeira, de produção de madeira, crescimento rápido, e ele rapidamente foi melhorado, ele foi selecionado para dar aqueles eucaliptos mais retinhos, né? Pegaram as espécies nativas também mais retinhas, e hoje a gente tem aquelas espécies que viram um poste retinho, crescem absurdamente rápido, né? Então, por isso que ele está fazendo tanto sucesso aqui, né? E é igual
o Marcos Silva está falando, né, o gênero dos eucaliptos é muito diverso. Tem muitas espécies de eucalipto, muitas espécies. Tem eucalipto, até o eucalipto arco-íris, depois vocês procuram, que ele é colorido, a casca dele é colorida, né? Então tem o eucalipto glóbulos, que faz homeopatia, remedicamento com ele. Tem o citriodora, que é usado para tirar óleo essencial. Tem camaldulensis e mais um monte de espécies que é boa de madeira, que são espécies mais duras, o eucalipto vermelho, que o pessoal conhece. E tem outras espécies, né, e também mistura de espécies que são mais usados pelas empresas para plantio voltado para celulose e carvão, né, que é o grandes, urofilo, urograndes. É muito diverso. Mas aqui para nós, e para a gente que é mais leigo no assunto, você olha o eucalipto parece que é tudo igual, né? E na nossa fauna aqui realmente não faz muita diferença. De um gênero para outro, não tem animais silvestres aqui, não tem coisas aqui que interagem muito com ele, né? Se você faz um monocultivo de uma espécie de eucalipto ou de outra, o resultado é muito parecido, né? A não ser que o objetivo do plantio seja diferente. E o que acontece? O que acontece, né? Nesses monocultivos é isso, esse efeito de um deserto verde, porque você não vê outras coisas ali, né? Você só vê o eucalipto puro, não tem fauna, não tem nada. Na região lá do norte do Espírito Santo em que eu passei, as terras estavam todas tomadas pelos monocultivos de eucalipto. Algumas comunidades tradicionais, né, ribeirinhos ali, pescadores, algumas comunidades indígenas também, completamente isoladas, né, cercadas de eucaliptos, do mar de eucalipto. Então foi bem impactante, né? É difícil também para essas comunidades conviverem com isso, tem muitos conflitos lá. Em outras regiões também isso é uma verdade, né? Agora, fora essa questão social, a gente focando na questão ambiental, né? O eucalipto ele vai chegar e vai... Olá, quem está chegando agora, eu só estou dando uma introduzida no tema, falando um pouco do aspecto do eucalipto em monocultivo, tá? A gente ainda vai falar muita coisa aqui, qualquer coisa você pode pegar o comecinho lá depois, mas está tranquilo. Olá, boa noite quem está chegando, sejam bem-vindos. E aí, o eucalipto, afinal de contas, ele melhora o solo, ele piora o solo, né? A questão da água, como é que é também, né? Não sei se vocês já viram uma plantação de eucalipto quando ela é colhida, né? A gente sempre tem que observar o contexto, né, gente? A agricultura e essa visão agroflorestal é muito contexto, falei bastante disso ontem. Qual que é o contexto de um plantio de eucalipto? É você plantar para produzir madeira o mais rápido possível. Logo que o eucalipto para de crescer numa taxa mais rápida, esse eucalipto é colhido. Porque a planta ela tem uma taxa de crescimento igual nós, ser humano, né? A gente é criança e aí quando a gente entra na adolescência a gente dá aquele estirão, né? A gente cresce, adolescente fica tudo comprido, esticado, esquisito, né? O corpo meio desproporcional assim. Aí depois vira adulto, começa a pegar uma estrutura, começa a baixar o nível de crescimento também. Então fica como se fosse vem aqui criança, tal, aí vai adolescência, cresce e depois vai diminuindo o ritmo de crescimento. As plantas são assim também, o eucalipto também é assim. Então ele cresce muito rápido aqui, depois ele vai começar a diminuir a taxa de crescimento. Quando começa a diminuir a taxa de crescimento, né, esse eucalipto é colhido, porque não vale mais a pena para as empresas ou para quem planta deixar o eucalipto lá crescendo devagarzinho. É melhor cortar, colher, vender e plantar de novo, né? Então o que acontece? O ciclo dele acaba sendo um ciclo muito rápido, é alguns anos, beleza, 6, 7, 8, 10 anos, mas mesmo assim é rápido, né? Para a natureza é rápido. Quando ele está começando a estabilizar, corta e planta mais. Vocês já viram o eucalipto quando é colhido e quando é cortado, como é que fica o solo? Né? Como é que fica? Quando ele está lá plantadinho, você até fala, ó, beleza, está cobrindo o solo, né? Está quebrando o vento, está impedindo o sol de bater no solo, tem ali um galho ou outro que cai, uma folhinha que cai, ok. Né? É melhor do que um solo exposto, talvez, né? Melhor do que um pasto degradado, talvez. Né? Mas a questão é, cada vez que ele é colhido, aquele solo fica completamente arrasado, é trator de esteira. Quando é área com declividade, então, quando é área com morro, você vê o solo fica exposto, sai tudo jogando, arrebentando tudo lá para baixo. Né?
e o impacto é grande, sim. O solo não tem vantagem, no meu ponto de vista, nenhuma para o solo, né? Aquele restinho de tronco de folha que fica ali conta muito pouco, porque o grosso mesmo vai ser colhido, vai ser levado embora. O resto de mato que fica ali, o resto dos galhos, das folhas, fica ali, né? Cria de novo ali uma matéria orgânica, mas é uma coisa muito pouca com relação a uma floresta nativa ou com relação a um sistema mais agroflorestal, né? Do ponto de vista do solo, não tem grandes vantagens, né? Também não contribui com muita diversidade de matéria orgânica, é só um tipo ali. Do mesmo jeito que a fauna do eucaliptal é pouca, a vida no solo também é muito pouca. E o maquinário pesado que é usado também para a colheita prejudica muito o solo, né? Então, do ponto de vista do solo, assim, não é o pior das coisas, mas também está longe de ser a melhor, né? E do ponto de vista da água, aí que é bom a gente entender essa coisa da taxa de crescimento dela, porque quando ela está, ele também tende a estabilizar, né? Hoje me perguntaram isso aí, os de eucaliptos mais antigos. Os eucaliptos mais antigos, um plantio antigo, com eucaliptos adultos, eles já estão assim, adultos, mais velhos, eles não crescem tão rápido, eles já têm um certo equilíbrio do tanto que eles puxam de água do solo, com o tanto que eles equilibram ali a umidade do sistema, sabe? Então já gera um certo equilíbrio hídrico. Mas enquanto ele está crescendo, ele cresce tão rápido, que como é que a planta cresce, né? Como é que ela puxa o nutriente? Vocês sabem como é que a planta puxa o nutriente do solo? É pela diferença da evapotranspiração, né? Ela puxa a água, ela tem que beber a água pela raiz, junto com a água ela puxa os nutrientes. Só que ela não fica bebendo água, né? Igual a gente bebe. Ela fica puxando água pela raiz e evaporando água pela folha. É um fluxo constante, né? É uma bomba de água. E aí por isso que ela usa essa bomba de água para puxar os nutrientes do solo, para puxar a água e os nutrientes do solo. É uma coisa constante, ela manda muita água para a atmosfera, puxa muito do solo. E aí tem uma questão importante que é o quê? O eucalipto vindo da Austrália, ele é muito eficiente na questão da água, assim, de extrair a água que o solo tem, já que lá é mais desértico, né, mais seco. Então ele é muito eficiente em questão de puxar a água do solo, puxa muita água, é uma bomba de água muito eficiente, né? E chega aqui ele nadou de braçada, porque é um ambiente mais úmido. Aí até aí beleza, só que tem um porém. Na época seca, o que acontece na época seca, né? No inverno, que a gente tem algumas regiões com inverno rigoroso, que naturalmente a gente tem sempre que comparar. O que acontece na floresta nativa nessas épocas, né? Nessas épocas, a floresta nativa, nessas regiões que tem a seca muito forte, a floresta nativa, muitas árvores perdem a folha, as outras árvores elas ficam quase sem crescer, estabiliza ali o crescimento, ficam quietinhas, né, naquele frio, naquele seco, esperando o momento certo de rebrotar e começar a crescer. O eucalipto ele não é do Brasil, ele não tem esse costume, ele veio lá da Austrália, ele continua crescendo, ele é tão eficiente em puxar água do solo e crescer, que mesmo no inverno ele continua crescendo, num ritmo mais devagar, só que ele continua crescendo, transpirando demais, puxando água do solo ainda. Então, isso sim causa um problema. Eu vejo o problema dele com relação às águas é exatamente esse, sabe? Nas regiões que tem o inverno rigoroso, ele drena muita água do subsolo, continua jogando água fora, enquanto a floresta aprendeu que tem que ficar quietinha, né? Sabe que tem que ficar quietinha, né? Pela sua interação ali com o meio, com o clima, né? Pela sua evolução ali no ambiente natural, o eucalipto veio de fora, continuou com o jeito dele e continua crescendo, jogando água embora também, né? Durante o inverno. E aí sim a gente tem uma redução do lençol freático e das águas que vão ser disponibilizadas lá na nascente. Isso, gente, falando de plantios grandes de eucalipto, uma área, um produtor, uma região que tem muitos eucaliptais, né, ou um sítio que tem ali vários morros ou várias regiões do sítio com plantações de eucalipto grandes, né? Isso sim, teve uma época também que eu viajei aqui por Minas, numa região também que tem muito plantio de eucalipto, todos os produtores estavam plantando eucalipto para poder vender, né, para carvão, numa determinada época.
e toda a região, assim, grande parte das pastagens foram tomadas e plantadas por eucalipto, e teve uma redução, já não estava boa a condição das nascentes, né, pelo próprio excesso de pastagens, teve uma redução drástica da quantidade de água das nascentes, muitas nascentes secaram, muitos produtores, muitas pessoas relatando que as nascentes secaram depois que o eucalipto foi plantado, né, e tinha coisa muito clara, assim, um morrão grandão, extenso, de fora a fora de eucalipto, e o produtor, a pessoa que estava ali embaixo, falou, depois que plantou esse eucalipto, a nascente foi embora de vez. Então tem muito a ligação com isso, com a força que ela puxa a água, que ela drena a água do subsolo e transpira. E na época seca, né, o solo não aguenta, é muito mais água que ela leva embora do que está chegando. Então na época das chuvas até tudo bem, mas na época seca você tem um baita de um problema. Se você se tiver uma região com muitos eucaliptais, tá? Agora, o problema não é, assim, na minha opinião, não sei se você concorda comigo, mas não é o eucalipto em si, né? É uma planta, igual a gente falou da braquiária, que a braquiária não é uma vilã, muito pelo contrário, a gente entendeu muito bem na live de ontem, né? A função da braquiária e como usar ela a nosso favor. Do mesmo jeito que a gente entendeu também a questão das formigas cortadeiras, qual que é a função delas na natureza, né? O eucalipto é só uma planta. E lá na Austrália, onde ele é nativo, ele está em perfeito equilíbrio lá com o ambiente, né? Criando florestas muito bonitas também, do jeito delas. O problema é que aqui a gente quer plantar um monocultivo, só o eucalipto, em áreas extremamente grandes. Vocês viram a foto lá que eu pus nos stories que eu fiz hoje para falar da live? Você só vê eucalipto, um mar de eucalipto, né? Então uma planta extremamente eficiente em puxar água do solo, em crescer, plantada em monocultivo em áreas assim, quilômetros de extensão. Então é claro que isso dá um desequilíbrio, gente, dá um desequilíbrio muito grande, né? E não é só o eucalipto, é qualquer planta que você fizer isso, um milho, né? Então você tem o centro do Brasil tomado por plantações de soja, né? Tomado por plantações de eucalipto, extensas áreas tomadas por pastagem. Isso causa um desequilíbrio muito grande no ambiente, né? Você acaba com a biodiversidade, você acaba com, né, o solo, a questão da água, né? Muitas vezes você está contaminando o solo com agrotóxicos. A questão dos monocultivos, ela é, assim, a gente já sabe, né, quais são todos os problemas que ela causa. E muita gente ainda fica se desculpando, assim, defendendo, dizendo que, porque precisa alimentar o mundo. Sabe, não tem uma mentira maior que essa. Porque às vezes a pessoa não está falando por maldade, né, mas fala por desconhecimento, certo? Por quê? Até em 2006 mesmo, há pouco tempo atrás, saiu lá o IBGE, uma pesquisa do IBGE, né, que mostra que de fato 76% da alimentação do brasileiro, né, do básico mesmo, do que a gente come todo dia, feijão, arroz, verduras, legumes, mandioca, 76% é produzido pelo pequeno produtor, pelo agricultor familiar, né? Não estou dizendo que esse agricultor familiar, esse pequeno agricultor, ele é totalmente ecológico, não, mas também não é o cara que fica fazendo grandes monocultivos, né? Então o nosso alimento básico, a nossa alimentação, ela não vem dos monocultivos, né? Os monocultivos que tem aqui no Brasil, independente de quaisquer que eles sejam, eles são para produzir ração para os animais, né? Então milho, soja, para produzir ração, a maior parte deles é para produzir ração, para alimentar porcos e gado. E essa carne vai para o exterior, essa carne vai, né, o filé mignon, a picanha, né, vai para a Europa, né, vai para a Alemanha, vai para a China, vai para os Estados Unidos, né, a gente fica aqui com as carnes de segunda, né, e defendendo o monocultivo, sabe, defendendo essa agricultura que está acabando com o Brasil, né, acabando com a natureza do Brasil e levando tudo de bom, né, as empresas ganham dinheiro, não são daqui, né, e o alimento e a ração que é produzida é para alimentar os animais que vão também para o exterior, para populações que comem, sei lá, 10 vezes mais carne do que precisaria comer, né? Para gente que faz churrasco todos os dias. Não tem nada contra churrasco, não, tá? Mas, né, às vezes você tem uma população que faz ali churrasco todo dia, enquanto o brasileiro aqui
está se matando para conseguir comprar 1 quilo de carne no açougue, né? Porque não tem dinheiro, porque a carne está cara. Então tem uma questão social, econômica muito forte também por trás disso, tá? Se a gente entrar nisso, a gente não para mais de falar. Mas só para vocês terem uma ideia, né, do que o buraco é mais embaixo. Mas a questão ambiental é que o monocultivo ele é totalmente diferente da floresta natural, da nossa paisagem natural, que é uma floresta biodiversa, né? Muito biodiversa, com muitas espécies animais e vegetais. Quanto mais as nossas áreas produtivas forem diversificadas, mais a gente consegue ter equilíbrio, né? Mais água, mais solo fértil. Então, é um dos princípios da agrofloresta, né? E a gente vai aprofundar nisso no mini curso também do dia 16. Quais são as técnicas, quais são os princípios que a gente aprende com a floresta, que a gente pode trazer para os nossos sítios, para as nossas áreas produtivas, para os nossos pomares, para tornar isso tudo mais sustentável. Esse que é o grande lance. E eu vou, né, falar disso bem bacana com vocês. Hoje aqui, para falar do eucalipto, né, a gente aproveita para falar dessa questão do monocultivo e também para isentar a planta, né, para isentar a árvore, o eucalipto, de qualquer culpa, né, porque quem está plantando ela desse jeito desequilibrado é o ser humano, assim como ele planta o milho, planta a soja, assim como ele faz infinitas pastagens, derruba a floresta amazônica, né, e outras para pôr pasto. Então o ser humano que está aí por trás disso tudo, logicamente, né. O eucalipto é só uma planta que, se a gente conseguir plantar ele de uma forma mais sustentável, né? Em vez de fazer grandes monocultivos, fazer áreas menores, não colocar ele, né, em certos lugares no terreno que vão prejudicar a água, prejudicar a nascente, né? É melhor. Sabendo também que chega num ponto da vida dele que ele entra num certo equilíbrio, né? Que ele para de puxar tanta água, a taxa de crescimento dele diminui quando ele está mais velho, depois aí de 20, 30 anos que ele começa a ficar mais velho, começa a ficar mais tranquilão, né? A taxa também de puxar água diminui, ele começa a entrar em certo equilíbrio no sistema. Lógico, se não for uma monocultura. Então, não tenho nada contra ter eucalipto na propriedade, eu acho muito positivo, né? Você ter uma produção de madeira, você ter produção de lenha, ter bastante madeira para usar na propriedade, né? Ter sua independência com relação a pelo menos um tipo de madeira. Mas eu também acho que você vai produzir eucalipto, ótimo, mas produz também outros tipos de madeira para outros fins, madeiras de árvores nativas que você pode produzir em sistemas agroflorestais, você pode recuperar floresta, reflorestar, plantando espécies nativas para madeira, né? Plantando palmeiras para palmito junto com o reflorestamento, enriquecer o seu reflorestamento, né, com espécies nativas para esses fins. Plantar eucalipto também de formas mais sustentáveis, né? Com até mesmo em sistema agroflorestal, né? Não vou falar para você plantar eucalipto no quintal, no seu pomar, né? Porque é uma árvore enorme, né? Fica muito grande. Mas se você quer usar ele para produzir biomassa, se você quer plantar ele para podar, para colocar biomassa no solo, ele é muito eficiente. Para você podar, incorporar matéria orgânica no chão, né? Para ativar a ciclagem de nutrientes. Coisa que a gente vai estar sempre falando aqui. E ele já está sendo usado assim, dessa forma, em sistemas agroflorestais, né? Eu vou ler depois as perguntas, tá, pessoal? Deixa eu só embalar aqui no assunto para finalizar também a explicação. Ele já está sendo usado muito em sistemas agroflorestais com a finalidade de produzir biomassa, né? Porém, o que acontece? Eu acho que muita gente está deixando de fazer o manejo da poda, né? Está plantando para produzir biomassa, mas está acabando deixando ele crescer demais. Aí não está conseguindo produzir outras coisas junto com ele. Todas as plantas que estão ficando embaixo dele estão ficando prejudicadas, porque está plantando eucalipto demais e não está podando, né? Você teria que ter mais podas e mais desbastes, né? Mas isso é um assunto mais avançado para quem já está fazendo agrofloresta desse jeito específico e quer usar eucalipto, né? É porque eu vejo muito isso acontecer. Deixa eu ver aqui meu papelinho. Pessoal, pode ir colocando as dúvidas, depois eu vou voltar e vou respondendo elas, tá? O que eu puder, né? O que eu conseguir também, porque nem sempre a gente sabe tudo. A gente que está se propondo a ensinar, né?
Nós não somos um glossário infinito de conhecimentos específicos sobre todas as espécies e todas as coisas que acontecem, né? Ainda mais no meu caso, eu foco muito em ensinar você a pensar, né? Em como ensinar você a buscar o conhecimento, como ensinar você a ir pelo caminho certo. Eu gosto de ensinar a pessoa a pensar. Se você quer fazer agrofloresta, eu não vou te dar uma receita pronta. Planta isso com isso que vai dar certo. Porque a agrofloresta é o contexto, né? Se você tem o seu lugar, você tem a sua experiência, o seu relevo, o bioma que você está inserido, né? O que você quer como objetivo, né? Às vezes a pessoa não tem nem objetivo claro e já fica perguntando o que ela vai plantar. Né? Eu não tenho como saber o que você vai plantar, o que você quer plantar, o que você quer produzir, como é que é o seu terreno, como é que é o seu solo. Quando você tiver o conhecimento um pouco dessas coisas, né, leitura da paisagem e um pouco de planejamento, a gente chega lá no plantio, a gente chega lá no desenho, eu posso te ajudar sim. Mas muitas vezes as pessoas querem já saber as respostas de perguntas que elas não sabem fazer direito. Né? Então a gente tem que aprofundar um pouquinho e é assim, a gente nem tem, todo mundo tem todas as respostas não. E quem fica dando um monte de resposta, faz isso, faz aquilo, eu tenho essa receita, planta desse jeito, entendeu? Calma lá, porque o que funciona num lugar pode não funcionar no outro. Existem métodos gerais, existem formas assim que são mais ou menos eficientes em vários locais diferentes? Existe sim, eu conheço elas, mas não vai dar certo para 100% das pessoas e não é o mesmo consórcio. Tipo assim, existe uma forma de preparar o solo, de organizar o plantio, existem métodos para ensinar você a pensar como é que faz o consórcio, mas o consórcio em si, a quantidade de mão de obra, a quantidade de recursos que você vai pôr lá, o objetivo da área que você tem, que você quer plantar, tudo isso é muito individual, é do contexto, e a gente tem que entender isso para conseguir fazer mesmo, né? Seja um pomar agroflorestal, seja um jardim diversificado, seja um reflorestamento, né? Eu quero fazer um reflorestamento, ok, você quer fazer de mínimo custo, você quer fazer e não pensar em nenhum retorno, só mesmo ter a floresta, você quer investir mais um pouco para ter um resultado mais rápido, você quer, ao mesmo tempo que reflorestar, você quer produzir alguma coisa a médio ou longo prazo, igual madeira, alguma fruta, alguma coisa lá no meio, né? Para você ter uma poupança lá de madeira a longo prazo. Você vê como é que muda? Só um minutinho. Aqui hoje eu já falei bastante, a garganta já está pegando. Agora mesmo eu estava na aula do pessoal da mentoria. Eu tenho uma turma de mentoria agroflorestal, né? Opa! Tava lá 1h30 com eles. A garganta já começa a pegar aqui. Boa noite quem está entrando. Diogo. Beleza? E então é a gente aprender a pensar, né? Essa coisa do contexto. Como é que a gente chega no objetivo que a gente quer, né? E a gente vai chegar lá sim. O aprendizado é sim contínuo, tá? Tudo bem. Então, gente, para fechar o assunto do eucalipto, a gente falou da fisiologia dele, como é que ele cresce, como é que ele consome, né? Força que ele tem para pegar água, para bombear água, né? A questão dele com relação ao solo, tudo isso pensando no monocultivo. E pensando como um indivíduo, como uma planta, né? É uma planta como qualquer outra, sabendo usar, a gente pode usar ela a nosso favor, né? A gente pode usar ela assim como num sistema mais equilibrado, né? Só depende do desenho mesmo que a gente vai plantar, né? Eu estava falando dos objetivos, né? Então até mesmo para um reflorestamento tem objetivos diferentes, né? Então quando a gente tem clareza disso, nossa, a gente chega no resultado muito mais rápido, né? E com muito menos esforço, com menos custo, com menos recurso, né? Economiza tempo, economiza dinheiro, né? Faz uma coisa mais legal. Então eu posso reflorestar, mas posso também reflorestar e ter uma produção junta, né? Meu pomar, eu quero um pomar para vender coisas ou só para minha própria produção, né? Que tipo de frutas eu quero, que grau de diversificação que eu quero um pomar mais fechado, mais florestal, quero um pomar mais aberto, mais ensolarado, né? Tem prós e contras, cada um desses sistemas tem prós e contras, é legal a gente entender isso também, para a gente poder escolher e fazer a melhor coisa,
né? Se eu quero ter plantios e cultivos comerciais também, posso fazer mais simplificados, posso fazer mais complexos. Tudo isso está dentro do manejo agroflorestal. Ele se aplica a todas essas áreas, né? Isso é muito importante a gente ter clareza disso. Por isso que eu sempre foco muito. Leitura da paisagem, né? Saber das espécies e saber do relevo, da paisagem que você está inserido, entender um pouquinho daquilo, para você conseguir realmente fazer um planejamento, tomar as decisões certas e aí sim partir para o croquis, para os consórcios, que planta que dá certo com qual planta, essas coisas aí. Esse é o processo que a gente faz lá na mentoria, né? No grupo fechado da mentoria, e a gente vai ver também isso, um pouco disso no mini curso, né, do dia 16 e 17. A gente vai falar do manejo geral da propriedade, com foco, né, no manejo agroflorestal, com foco na recuperação da água, né? Já vão ver técnicas e tipos de manejo que vão ajudar vocês a recuperar as águas, e também por tabela, né, porque faz parte recuperar o solo também. Vocês vão sair com uma outra visão da propriedade, com certeza. Então, gente, o eucalipto como planta você pode usar em monocultivos, né, que a gente viu quais são os prejuízos, né, e a gente pode usar em agroflorestas, que é muito legal. É só saber fazer, né, só fazer de uma forma legal, manjar um pouco aí do manejo, né. E eu falei, e o monocultivo de eucalipto eu não falei porque, eu falei, né, que é muito usado para produção de carvão, produção de celulose. Ah, mas eu tenho que... Aí o pessoal fala, né, que defende o monocultivo. Ah, mas você tem que produzir papel, você não escreve, você não limpa a bunda, né? Pô, claro que eu uso papel, né? A gente usa, eu sou um cara que usa bastante papel, tá? Vocês podem ver que eu escrevo muito no papel. Mas vocês sabem, eu estudei isso na engenharia florestal. Mais de 50%, eu acho que é 70% do papel que é produzido é besteira, tá? É embalagem que a gente joga fora. A maior parte é papelão para embalar coisas, embalar, né? Que a gente compra um negócio, tem uma embalagem, depois tem uma outra embalagem, depois tem uma folha colorida. Então, 70% aí do papel é lixo, é luxo, é desperdício. É embalagem, é papelão, né? Propaganda, né? Muita propaganda. Hoje acho que por causa da pandemia deve ter diminuído. É usado para propaganda. Então o que a gente usa aqui, gente, para escrever no banheiro é pouco, é uma porcentagem pequena do papel que é produzido, da madeira que é preciso para isso. A maior parte mesmo é um uso indevido que a gente tem, como a gente usa todos os recursos naturais, né? A gente usa sacola de plástico, um monte, a gente usa um monte de papelão à toa, a gente não recicla tudo que pode reciclar, né? A gente faz muito uso indevido dos recursos naturais, como se eles fossem infinitos, né? E agora a gente está vendo que não são, já está colhendo os prejuízos aí, né? Perda de solo, perda de água, né? Muito agrotóxico, muito veneno nas nossas comidas. O brasileiro é o povo, acho que, não sei se é o primeiro na lista, mas que mais tem agrotóxico nos alimentos, né? E a gente está ainda liberando mais agrotóxicos. Muitos agrotóxicos perigosos que são proibidos nos países europeus são vendidos aqui, muito vendidos. Então a situação não tá para brincadeira e o buraco é mais embaixo, né? A gente não... É bom ter uma noção disso aí, né? Beleza? O Monte Cristo Agroflorestal. Salve, salve! Então, pessoal, ó, sobre o eucalipto, o que eu estou lembrando de falar é isso. Espero ter esclarecido para vocês a visão geral do negócio, né, do eucalipto em si, da planta. É uma planta maravilhosa, uma planta bonita, cresce rápido, tem muitos usos na propriedade, né? Mas o monocultivo, o plantio dele em áreas muito grandes, né, ele começa a ser problemático para o solo, ele é problemático para as águas também, para a biodiversidade. Entendeu? Então o problema é a gente, o que a gente faz com aquilo, né? Vamos olhar as perguntas, tem perguntas aqui interessantes. Eu vou começar lá de cima, tá? Quem quiser perguntar mais, pode colocar para baixo aí. Beleza, pessoal curtindo o tema. É um tema e tanto, né? Dá para ir longe aqui. Opa, apertei o negócio errado.
Olá, cheguei agora, não dá para revisar, mas a live vai ficar disponível, tá? Depois você olha lá de novo. Olá, Peterson. Olá, vamos lá, concordo, beleza. Cadê as perguntas? Bom que vocês estão aprendendo, é sinal que eu estou conseguindo ensinar. Eucalipto consorciado com cacau funciona? Eu ainda não vi assim um sistema adulto, né? Um cacau estabelecido, porque o cacau quando está adulto ele fica bem grande, né? Lá na fazenda lá do Ernest, os cacau lá eram altos, 3 metros de altura, até mais, copas grandes, né? A floresta toda, a agrofloresta toda dele lá é muito grande, as plantas são espaçadas umas das outras. Estava até comentando isso com o pessoal hoje da mentoria. Né? Quem tem uma noção de como é que é o sistema agroflorestal lá, né, mais antigo, né, do Ernst, por exemplo, vê a coisa de uma forma diferente, né? Porque hoje as pessoas estão implantando sistemas agroflorestais, pomares agroflorestais, plantando as coisas muito pertinho uma da outra, muitas frutas enxertadas, muitas coisas ali, e acaba sobrepondo demais, né? Achando que vai fazer um negócio ali que na realidade, quando o sistema está adulto, ele é diferente um pouco, ele é super estratificado, super dinâmico, super florestal, mas também ele é maiorzão, assim, sabe, uma proporção diferente. Né? O cacau ele fica grande quando está adulto, o eucalipto adulto fica gigantesco, tá? Eu acredito que pode funcionar, mas, né, que é bom vocês estarem sempre pensando e sempre o que eu falo, sempre a minha forma de ensinar. O cacau ele gosta muito ele é lá sul da Bahia, né, que é plantado muito no sul da Bahia, então florestas assim tropicais muito úmidas, com muita umidade, né, e o eucalipto ele já é mais, ele vai também em lugar com muita umidade, mas ele já é uma planta mais seca, né, então eu não sei se o cacau vai gostar de ficar embaixo do eucalipto, dependendo da região que você está, tá, numa época seca, se tiver uma época seca, talvez o cacau não vá gostar do eucalipto puxando toda aquela água lá no meio do inverno. Entende? Então nem todo... você não pode observar, querer avaliar e validar um consórcio só pelo tipo, tamanho das árvores, né? Tem que ter um contexto também. Tá? O bambu, não sei do bambu, né? Mas esse tipo de informação você consegue encontrar provavelmente no Google aí, né? Porque tem vários tipos de bambu diferentes. O aprendizado é sempre contínuo. Gente, né, os mestres, o pessoal mais velho aí da agrofloresta, tá sempre aprendendo. O Ernst é uma coisa de louco. Você encontra com ele, você aprende um monte de coisa, ele está falando um monte de coisa. Quando você encontra com ele daqui a pouco de novo, daqui a uns anos, ele já está lá na frente, ele já desenvolveu mais um monte de coisa, já está 10 passos, já está 1.100 passos na sua frente lá de novo. Você acha que agora aprendi, agora eu sei, né? Você vai encontrar com ele, o cara já desenvolveu um outro método de plantio, já a planta que ela usava, que ficou famosa, todo mundo usou, está usando uma planta que ele falou, ele já está usando outra, entendeu? O negócio é muito dinâmico, muita experimentação, né? O negócio é você entender os princípios, você entender os princípios do manejo, você entender, ler a paisagem, saber interpretar a paisagem da sua propriedade, e você fazer a sua agrofloresta, né? Mais do que você ficar aprendendo modelos e receitas, tá? O bambuzal perto da nascente, eu acho que ele vai ajudar, perto dos rios. Opa, tá cheio de bichinho voando aqui. Quando é um bambu que está adulto, bem estabilizado já, né? Mesmo assim ele vai puxar bastante água também, ele vai evaporar, transpirar muita água. Por outro lado, ele gera ele deixa bem fresco o ambiente, bem frio, o que é favorável para a água, né? Então tem esses dois pontos. Eu não sei assim se ele joga mais água embora ou se ele favorece mais a água, né? Tem que observar, ver o que está acontecendo. Agora, plantar bambu na nascente eu não plantaria, porque na floresta natural aqui do Brasil não tem bambu, né? E não tem bambu em volta de nascente. Eu plantaria as espécies que tem na região, em volta das nascentes da região. Porque o bambu vai crescer naquela fase de crescimento, ele vai bombear. Acontece isso, tá, gente? Muita gente planta um monte de coisa perto da nascente, que tem água, a nascente seca, porque
num primeiro momento as plantas dão aquele estirão de crescimento e puxa a água embora. Então, por isso que eu falo, tem que entender a sucessão ecológica, é coisa que a gente vai ver lá no mini curso. Faça o mais parecido com a natureza, de acordo com a natureza, conduzindo a regeneração natural, enriquecendo a regeneração natural com as espécies certas, porque aí você tem um resultado mais certo, né? Do que por um monte de planta exótica, um monte de planta lá. A bananeira é bom para nascente. Será que banana é bom para nascente? Ela também é uma bomba de água, puxa um monte de água do solo. Ah, o meu sistema tem muita banana, ele está preservando muita água. Não sei não, se é bem assim, né? Não, eu acho que não, na verdade. Ela na verdade puxa. A banana, você planta a banana na fossa de evapotranspiração. Quem faz isso? Para quê? Para tirar a umidade lá de baixo e não deixar ela entupir de água, cheia de água. Ou seja, essas plantas de folha larga que ficam expostas, muito expostas no sol, elas bombeiam a água embora, né? É uma bomba d'água puxando. Entendeu? Então, né, não é bem assim não. A banana gosta de lugar úmido, ela precisa de umidade para se desenvolver bem. Não é ela que está gerando umidade no lugar. Depois que ela já está estabelecida, você tem bananas junto com outras plantas ali, um sistema estratificado, bonitinho, né? Aí tudo bem, você tem um sistema equilibrado que favorece a água, mas não uma planta ou outra, né, plantado assim, que vai ajudar ou vai atrapalhar. Não dá para avaliar assim, tá? Vamos lá. Tem mais perguntas? Deixa eu descer aqui. Legal, Pádua. Tamo junto aí. Tem uma pergunta aqui, ó. Aproveita aí, pessoal. Tô sem relógio aqui. Comparado com o sistema do monocultural de eucalipto com outra espécie como a soja, será que o eucalipto não traz uma maior serapilheira e é menos prejudicial que a soja? Se você comparar os dois, sim. Eu acho que sim, tá? O problema do eucalipto é quando ele é plantado em áreas com morro, com declividade, que na hora de colher é um arraso, tá? Não sobra solo nenhum, é trator de esteira, é pau rolando para baixo. Aqui mesmo perto de casa, você olha assim, o eucalipto está de pé e fala, pelo menos aquele morro está coberto, né? Aí na hora de colher, vira um arraso aquele negócio lá, cara. Só falta eles colocar fogo, né? Ah, desculpa, é Marcos, é cara mesmo. Só falta eles colocar fogo ali, né? Então, assim, mas assim, é um cultivo que não é anual. A soja é todo ano, né? Soja é muito, sei lá, muito agrotóxico, todo ano revira o solo. Ainda tem regiões que usam irrigar, então pega a água dos rios e do subsolo para irrigar aquelas coisas gigantescas, aquelas monoculturas. Todo ano revira, todo ano planta de novo, né? O eucalipto não, ele já é mais, né, ciclo de 7, 8 anos, depende, 6, 7, 8 anos, depende ou mais, depende do objetivo. Então é menos prejudicial nesse ponto de vista sim, né? Então, aí agora do ponto de vista da água, deve ser parecidamente ruim. Do ponto de vista do solo, é menos prejudicial. Nesse sentido aí, tá? Agora tem muitos outros aspectos para observar, né? Mas sim. Do mesmo jeito que, agora se você plantar uma soja orgânica, né, com um manejo de solo correto, né, uma rotação de cultura, ou com plantio direto, algumas técnicas aí de conservação do solo, um plantio de soja eu prefiro, né, vai ser mais sustentável do que talvez uma monocultura de eucalipto totalmente assim, feita de qualquer maneira, sem responsabilidade. Né? Então, comparar, são muitas variáveis aí. Tá? Mesma coisa, pastagem. Pô, muita gente fala, é melhor você ter uma monocultura de eucalipto do que ter um pasto, só pasto. Não, depende. Se for um pasto bem manejado, rodízio de piquete, você cultiva muito bem ali, o solo está fofo, não tem um sobrepastejo, não tem muito boi ali acabando com o solo, não tem solo exposto, você às vezes tem mais infiltração de água. Né? Vamos comparar que são áreas com declividade. Você às vezes tem mais infiltração da água da chuva num pasto bem manejado do que numa plantação de eucalipto, que tem a árvore ali, mas o solo está duro do mesmo jeito. Né? Porque
não teve o solo não é fofo, não baixa uma produção de eucalipto também. A matéria orgânica que cai ali é muito pouca, é só umas folhinhas, né? Alguns galhozinhos fraquinho, pouquinho. Então é pouca matéria orgânica, muito seca também, tá? Não vai assim causar uma que grande matéria orgânica que tem. Né? Quando colhe o eucalipto, aí sim, você tem o desgalhe dele, fica todos os galhos lá quando não é para carvão, porque quando é para carvão aproveita os galhos também. Né? Quando é para tora, quando é para usar só para tora, deixa os galhos lá, mas o pessoal colhe a madeira também dos galhos para usar para carvão. Então sobra pouca matéria orgânica lá. E quando é área com declividade, vai tudo lá embaixo, né? Complicado, tá? Agora, se for uma plantação de eucalipto mais sustentável, usando algumas técnicas conservacionistas, às vezes consorciando, né? Pode ser menos prejudicial. Toda e qualquer planta nativa é considerada planta daninha? Não, de forma nenhuma. Toda e qualquer planta nativa é considerada planta... Não, a planta daninha ela é muito relativa. A planta daninha é aquela que está te atrapalhando, no seu plantio, na sua horta, você fala que é uma planta daninha, né? Mas a mesma planta que é considerada daninha, ela pode ser a solução do seu problema, né? Ela pode estar te indicando alguma coisa, né? Por exemplo, a tiririca, né? A tiririca que é aqui em Minas, não é aquela tiririca, aquele capim da Bahia que corta, né? Igual navalha. A tiririca aqui é uma plantinha que fica saindo no meio da horta, ela está indicando ali que o seu solo está compactado, que o seu solo está muito pesado, né? Então ela tem uma indicação. O sapé ele está indicando que o seu solo está ácido, né? Muitas plantas daninhas elas estão indicando uma condição ruim do seu solo, para você, né? Elas, a partir delas mesmas, elas vão recuperar aquele solo, só que demora, né? Você pode usar aquela indicação que ela está dando, fazer um manejo e recuperar mais rápido. Ela vai sair dali a partir do momento que você consertar o que ela está indicando que está ruim, né? Então, nenhuma planta é daninha, né? A gente viu que a própria braquiária, que é difícil de lidar, a gente pode usar ela a nosso favor, né? Também, né? Do ponto de vista agroflorestal, nenhuma planta é daninha. Algumas plantas são difíceis de manejar e a gente não quer ter que lidar com elas, né? Então, se tem lá trapoeraba, braquiária ali no meio do meu sistema, eu já não quero mais elas ali, já deu, eu quero plantar outra, então eu capino elas, tiro elas para fora muitas vezes, mas coloco outra no lugar dela, que vai ocupar aquele lugar dela, porque se eu deixar o lugar sem ocupar, se eu deixar ali o extrato rasteira, o extrato médio, qualquer lugar ali, né, tendo sol, tendo umidade, não tem planta nenhuma, a natureza vai se encarregar de colocar alguma planta lá, e aí vai ser uma planta que a gente não quer lidar com ela, a gente vai chamar de planta daninha, né? Quando a gente não aproveita o recurso do solo, do sol, da água que tem ali, a natureza vai jogar alguma sementinha lá para crescer, porque a tendência da natureza, né, é criar vida, criar muita vida, criar florestas, né? Seja cerrado, seja qualquer bioma, criar vida, criar ambientes mais complexos, né? Com frutas, com variedade de árvores, variedade de espécies, né? Espécies que estão ocupando estratos altos, espécies que estão ocupando estratos médios, rasteiros, né? Todos os andares com ocupações de plantas. Então isso é a tendência da vida, a tendência da floresta. É isso, né, gente? Por isso que não fica solo exposto assim, se você abandonar a área. Mais cedo ou mais tarde vai nascer alguma planta ali. Então as plantas daninhas vêm quando a gente não está ocupando direito, né? A gente quer produzir, por exemplo, uma horta, né? Enquanto a gente quer manter uma grama, enquanto a tendência da natureza é fazer floresta. Então fica todo momento nascendo mais coisa ali para ver se vai, né? Se avança na sucessão ecológica. Tá? A gente vai entender bem a sucessão ecológica, a gente vai entender melhor aí com as próximas lives e com o próprio mini curso lá do dia 16. Não tem como falar de recuperação de solo, né? Não tem como falar de agrofloresta, não tem como falar de reflorestamento, de sustentabilidade se a gente não entender esses conceitos aí de matéria orgânica do solo, de ciclagem de nutrientes, né? De sucessão ecológica. Está tudo amarradinho e não é difícil de entender.
Ah, você fez a pergunta errada, né? Qualquer planta que não é nativa é considerada planta nativa. Aí tá vendo? Você não colocou. Ou fui eu que li errado? Não, fui eu não. Deu o que falar isso, hein? Isso eu tava perguntando errado. Mas foi bom, né, ter falado disso? Não, também não. Não é qualquer planta que é exótica ou que não é nativa que é considerada daninha, não. É muito pelo contrário. O eucalipto não é daninho. Ele foi trazido propositalmente para produzir, né? Outras espécies aí, igual a leucena, coisas que é chamada de invasora, né? A própria braquiária, que é africana, né? Ela tem usos, né? Elas foram trazidas para certos usos. Só que estão tomando conta. Por que a braquiária está tomando conta dos pastos? Porque os pastos estão degradados, só a braquiária que consegue crescer ali. Então ela na verdade está cumprindo um papel, né? Que a gente deixou acontecer, né? Que a gente fez acontecer. Plantei o eucalipto que floresce o ano todo para minhas abelhas nativas, os que já têm alguns anos. Estamos cortando e usando a madeira no sítio. É legal demais, muito bom. O eucalipto tem isso, né? Eu esqueci de falar, realmente. Tem as espécies que produzem, são melíferas, né? O florado tem os melos, o florado é de eucalipto. Então a abelha, ela usa. Porém ela usa. As abelhas nativas gostam também? Beleza, porque as africanas também vão, né? Bacana isso aí. E a madeira cortando, então tem potencial de usar, né? É mais um recurso que a gente tem. A gente não pode ter preconceito só porque ela não é do Brasil, né? Olha, manga não é do Brasil, banana não é do Brasil, não é nativa do Brasil, veio de outro lugar, né? Jaca, citros, né? Veio da Europa. A maior parte das hortaliças, dos legumes que a gente consome não é nativo do Brasil, né? Que a gente consome assim comercialmente. Grande parte da maçã, tudo é de outros países, gente, é tudo exótico, né? Então, ou a gente entende que o mundo é um só, é tudo um grande jardim e a gente pode brincar com essa diversidade, plantar um monte de coisa aqui, né? Ou a gente vai ficar com preconceito porque é exótico, a gente não vai comer só as coisas nativas, né? E a gente não vai nem saber muitas vezes o que é e o que não é. Então vamos usar o eucalipto sim, ele é excelente para produzir biomassa, né, em sistemas agroflorestais, por exemplo, para produzir madeira no sítio, né, de curto prazo. Né? Vamos produzir madeira de melhor qualidade também, né, de médio e longo prazo, mas vamos produzir também com eucalipto, por que não? É só saber o lugar de plantar melhor no relevo, na propriedade, para ele não causar prejuízo e também evitar, né, o monocultivo. Muita gente, então é isso aí, a chamada do curso foi para isso mesmo, né, recuperar nascente. Se tem bambuzal lá, ok, você não vai tirar um bambuzal para recuperar sua nascente, você vai trabalhar o entorno desse bambuzal aí, né? E principalmente outras regiões do sítio. Como é que você melhorando as outras áreas do seu sítio vai melhorar a sua nascente? É isso que a gente vai abordar lá no mini curso. O que seria melhor plantar perto da nascente é o que já tem lá perto da nascente naturalmente na sua região, das nascentes da sua região. Seguindo o fluxo, cara, da regeneração natural, sem pular etapas, né? Sem pular muitas etapas da sucessão, para não ficar criando ambientes de bosque, em vez de criar ambientes com estrutura de floresta. A gente vai aprofundar nisso também lá. Eu não entendi, viu, sua pergunta aí, Reidneia. Fuco, que pode ser mais eficiente do que o eucalipto, plantas que fixam nitrogênios no solo, por exemplo. Não entendi a primeira palavra aí da sua pergunta. Ah, tá aqui. O que pode ser mais eficiente do que o eucalipto? Plantas que fixam nitrogênio no solo? Depende do seu objetivo, né? Mais eficiente com relação a quê? A produzir biomassa ou a produzir madeira? Produzir madeira, a curto prazo, o eucalipto ele é muito rápido. Jaqueira também, né, é rápida, mas igual o eucalipto eu acho que não tem. Ele é o que cresce também mais rápido para você conseguir podar, né, em termos de madeira,
em sistemas agroflorestais, por isso que ele está sendo muito usado. Não acho que tem que ser usado em todos os casos, não acho que tem que ser usado em todos os relevos, né? Mas como as pessoas gostam de ficar replicando modelos, ele acabou que se espalhou dessa maneira. Tá? Não é a regra não, mas sim, ele é muito eficiente para isso. Né? Muitas outras plantas são eficientes também e podem ser usadas. Tá? Ele está sendo muito usado também porque ele cresce muito rápido, muito para cima, ou seja, ele dá espaço para as outras crescerem embaixo, não fica batendo cabeça. Por um lado é bom, por outro lado estão perdendo o controle dele, deixando ele fechar lá no extrato emergente e não sobrando recurso de sol para quem está embaixo. Né? Se você precisa de fixar nitrogênio no solo, outras plantas que você pode usar. Mas se você precisa acumular carbono no solo, né? Então você pode usar plantas que não são fixadores de nitrogênio, mas são mais acumuladoras de carbono. Isso é um assunto mais aprofundado. Né? O nitrogênio ele tem que entrar no sistema na hora que já tem bastante carbono no sistema. Se você não tem carbono, ou seja, se você não tem matéria orgânica no solo, não adianta nada você pôr nitrogênio. Não adianta nada. Tá? Então não adianta. Adubo verde, quando a gente fala adubo verde rico que vai fixar nitrogênio, num solo que está pobre, que não tem carbono acumulado, você não ajuda. Tá? Então a primeira coisa é cobrir o solo com plantas que decompõem rápido, que decompõem devagar, que mantém uma cobertura no solo. Quando esse solo tiver matéria orgânica acumulada, né, ou se você colocar bastante matéria orgânica lá, né, através da adubação orgânica, aí você coloca nitrogênio no sistema, senão não tem vantagem. Né? Isso aí é quando você vai passar de um sistema de acúmulo para um sistema mais de abundância. Aí o nitrogênio entra nessa hora. Ok? Reidinéia. Reizinho? Eu não estou entendendo nada. Vocês estão conversando entre vocês aí. Estamos aqui, estamos aí, viu? Seguimos na missão. Legal. Tamo junto, pessoal. Como diminuir a granulometria de grandes folhas já inseridas na cobertura do solo? Naturalmente, ela vai apodrecer e vai decompor. Né? O que você vai fazer? Você pode ficar picando lá também, né? Batendo com facão ou passando alguma máquina, não sei, depende de que folha está falando, de que sistema que está falando, tá? Leandro. Tem pergunta, hein? Vamos ver. Numa área que foi pasto por alguns anos, isso é... Vamos ver, porque a nossa realidade é essa aí, é pastagem, né? Muito pasto para a gente recuperar, para a gente plantar, reflorestar, fazer agrofloresta. Isso aí a gente vai falar, viu? A gente vai falar como é que vai recuperar a terra, a gente tem que falar, isso aí é mais longo, a gente vai falar no mini curso, tá? Vamos falar numa live sobre isso aí, recuperação de solo, mas é nessa lógica aí, tá? De matéria orgânica, né? De acumular matéria orgânica no solo, de plantar espécies que vão recuperar, que vão puxar a sucessão ecológica, né? E você tem que saber, você quer recuperar para quê? Você quer reflorestar? Você quer recuperar para voltar a plantar soja e milho? Você quer recuperar para ser pastagem? Você quer recuperar para fazer uma agrofloresta? Você tem tempo para recuperar e depois plantar o que você quer colher? Ou você quer recuperar e deixar só mata nativa? Entende, gente? Eu insisto nisso, porque senão eu fico dando infinitas respostas para vocês sobre coisas que eu nem sei, sobre contexto que eu não sei, né? A lógica para recuperar solo é a sucessão ecológica, manejo agroflorestal, mas qual que é o seu objetivo? Ou seja, quanto tempo você quer recuperar? Você quer recuperar e virar floresta, tudo isso que eu falei? Ou não? Ou quer produzir daqui a pouco tempo? Temos que avançar um pouco nisso, sabe? Tem que essas perguntas pontuais
elas estão sempre inseridas dentro de um contexto. Para nós aqui que estamos respondendo, né, no caso eu estou respondendo vocês, fica muito difícil para eu responder, para dar uma resposta certeira. Então eu vou ali sentindo o que vocês estão querendo entender, dou uma resposta, né, genérica, né, porque casos pontuais assim é só mesmo no acompanhamento no 1 a 1, ou numa consultoria, ou na mentoria, no grupo da mentoria, né, que também vai abrir vai abrir depois do mini curso que eu vou dar dia 16 e 17. Também, né, eu vou falar com vocês da possibilidade da mentoria, que aí quem quer avançar, quem quer fazer comigo esse processo, né, de conhecer os princípios, de fazer a leitura, aprender a fazer a leitura da paisagem do seu terreno, fazer o planejamento, tudo mais, aí depois eu explico isso aí, tá bom? Qual o papel dos marimbondos nas plantas e florestas? Aqui eles vivem matando os enxames. Marimbondos eles controlam, né? Eles se alimentam de larvas, de lagartos, de taturanas. Então eles controlam, faz parte da cadeia, da teia da vida, né? São predadores de alguns bichinhos que são pragas, justamente, né? Eles são eles comem as pragas dos nossos plantios, comem as larvas, as lagartas, né, que comem a nossa folha de couve lá. Então o marimbondo ele é bom, né, nesse sentido. Ele só é ruim porque morde a gente, então por isso que o povo mata, né. Se você mexer com o marimbondo, tá distraído lá. Teve uma vez que eu fui para o hospital por causa de marimbondo. Parei embaixo de uma árvore isolada numa pastagem, num dia quente de sol. Eu e a minha primeira filha, minha filha mais velha, e era um marimbondozinho lá que montou em cima da gente, a gente teve que sair correndo, e fui eu e ela para o hospital por causa de marimbondo. Mas não é por causa disso que... Acho que eu tomei mais de 200 picadas de marimbondo. Foi brabo. Mas não é por causa disso que eu saio matando marimbondo não, né? Muito pelo contrário. Mas quando tem marimbondo assim, aqui na varanda, começa a fazer na varanda de casa, muito pertinho, também não deixa, eu tiro. Mas nas florestas, nos ambientes naturais, né, ele está fazendo parte do equilíbrio lá, se alimentando de certos bichos, né, controlando certos bichos. Né, as abelhas já são polinizadoras específicas, né? E os marimbondos, vespa, essas coisas, eles se alimentam de outros bichinhos. Tudo que o ser humano não conhece direito, ele tem essa coisa, ele mata, né? Ele arranca, ele tira. Tudo que pode ameaçar ele, né? Ele vai limpando o caminho, né? Mas a gente pode aprender a conviver também. Entendi como se fosse o contexto da compostagem. O que você está falando? O sistema de ciclagem de nutriente, matéria orgânica? É parecido a lógica, né? Só que é como se a gente fizesse uma compostagem no solo, como se a gente fizesse uma compostagem no próprio lugar que a gente está melhorando, na própria área que a gente vai reflorestar, na própria área que a gente vai plantar. Né? A gente, em vez de ficar tirando a matéria orgânica, acumulando no lugar, fazendo composto, depois pondo o composto lá, a gente faz essa dinâmica acontecer no solo, o que gera muito mais vida no solo, né? Que gera minhocas e outras coisas ali na própria terra, né? Ou seja, no próprio sítio, no próprio local. Isso faz com que aumenta muito a vida no solo, tá? A compostagem, a agrofloresta faz isso. Por isso que a gente usa muita cobertura morta, para gerar vida no solo, é exatamente isso. Só que tem formas, né, mais eficientes de fazer. Essa relação do carbono e nitrogênio aí é mais avançado um pouco o entendimento, tá? Mas a gente também, analisando a sucessão ecológica e tal, a gente também entende isso aí de uma forma mais tranquila. Eu recomendo o uso de eucalipto próximo às nascentes? Não, eu não recomendo o uso de eucalipto próximo a nascentes, não. Justamente por causa disso que eu expliquei, né? Porque ele puxa muita água, ele é muito eficiente em crescer, continua crescendo no inverno e puxando água, então ele vai puxar água da nascente.
Agora, se você já tem eucalipto lá, né, você comprou um sítio que já tem eucalipto na nascente, e ele está velho, está adulto, já está mais estabilizado, passou dessa fase de estirão de crescimento, né? E tem outras plantas tem plantas de subbosque, está misturado com as nativas, não é assim um bloco de eucalipto monocultivo, aí não vai ser tão ruim. Se você vê que a água está vindo, está vertendo água, beleza. Agora não vamos plantar, né, eucalipto próximo à nascente, sabendo dessas características do eucalipto. Agora, se for um ou outro eucalipto, se for um eucalipto num sistema agroflorestal, que você vai manejar, que você vai controlar a quantidade, aí é outra história. Agora, monocultivo próximo à nascente, eu não plantaria no meu terreno, não. Frederico Brumano, tudo bem? Pessoal que chegou aí, depois vocês pegam a live lá do começo, tá? Eu vou deixar uns dias ali no Instagram. Aqui agora eu já estou respondendo as dúvidas. Quem não se inscreveu ainda lá para o mini curso, quiser participar, se inscreve, o link está na bio. Vai ser muito bom. A recuperação das águas através do manejo agroflorestal. Vamos ter uma visão geral da propriedade e das técnicas e do entendimento, né, que a gente precisa ter para chegar na recuperação das nossas nascentes. Quem não tem nascente também, tudo bem, é para recuperar a capacidade de infiltração da água no solo, para o seu solo reter mais umidade, para o seu pomar, né, ter mais umidade no solo também, ter plantas mais saudáveis. Então, vai ser muito legal mesmo, com certeza vai mudar a visão que vocês têm aí do manejo e do relevo da situação toda ali, né? Não sei, essa dos marimbondos aí exatamente. Qual a melhor variedade de eucalipto para gerar biomassa na agrofloresta, de um jeito que não atrapalhe? O jeito que não atrapalha é o manejo. Você tem que saber manejar, saber a densidade que tem que ter, que pode ir ficando, né, para não deixar muito fechado lá em cima, né, respeitando a estratificação, a ocupação dos estratos, né. Para gerar biomassa, geralmente vai usar os de crescimento mais rápido, que são os usados aí para a produção de curto prazo de madeira, né, de celulose, né. Tem sei lá, urofila, urograndes, grandes e outras espécies que dão madeira mais densa, madeira mais camaldulense, citrodora, eles têm um crescimento um pouco mais lento. Mas se você quer produzir madeira também, depende, né? Se for só biomassa, pode usar essas variedades mais comuns. A questão é saber manejar eles, fazer a poda, né? Quando eu estava lá no Ernest, eu não sei isso, tinha até que ver. Mas quando eu vi isso lá no Ernest, ele já tinha dado umas 3 podas no eucalipto, com 1,5 m de altura, né? Tinha 3 podas, o eucalipto estava baixinho lá, só produzindo biomassa para um ciclo muito rápido, muito curto. E hoje eu estou vendo o pessoal deixando eucalipto gigante aí no meio do SAF, a banana e as cítricas e tudo mais o que põe lá no meio, ficando muito prejudicados. Então tem que desbastar, tem que cortar. Se você plantou, saiba que você vai ter que cortar. A agrofloresta dá para produzir de tudo, dá para produzir em vários estratos, dá. Mas às vezes as pessoas querem misturar coisa demais, sabe? E acaba se embananando no manejo, porque ainda não está com o manejo bem firme, não entendeu direitinho o manejo, né? Então mistura coisa demais, planta que gosta de ficar em baixada úmida com planta de topo de morro, planta de cerrado com planta de mata atlântica, planta enxertada, que já precisa de sol e espaço logo nos primeiros anos, com um monte de árvore nativa. É difícil, tá? Não é planta tudo junto e agrofloresta vai dar certo. Não é bem assim não, tá? Na prática a gente vê que para você ter uma boa produtividade, você tem que saber o que está fazendo. Eu gosto de fazer, né, de zonear o lugar, colocar plantas que são mais... assim, você vai mexer com topo de morro, vamos trabalhar com plantas que gostam de vento, que não se importam com áreas mais secas,
característica de topo de morro, característica de encosta, de terço inferior da encosta, tem plantas que gostam de ficar ali, tanto frutíferas quanto nativas, plantas de baixada úmida. Eu gosto de zonear, fazer consórcios agroflorestais baseado com a aptidão do terreno também, né? Não gosto de pegar um tipo de sistema agroflorestal e plantar em todos os lugares, todas as espécies, porque na prática a gente vê que a chance disso dar certo é muito menor, né? Ainda mais quando a pessoa não é tão experiente assim no manejo, né? Então a realidade é sempre um pouco mais real, né? mais bruta ali. Por isso que é muito bom a gente saber o que a gente está fazendo. E é isso que a gente faz na mentoria agroflorestal, né? Faz a leitura da paisagem, nivela tudo os princípios, né? Entende direitinho, vê os objetivos de cada um, a gente guiando vocês para vocês terem clareza do objetivo que vocês têm, né? E depois aí sim a gente chega no desenho, no consórcio. É isso que é o processo, que eu acho que é o processo mais condizente, né? As fossas negras construídas há muitos anos, o que você indica para mudar essa estrutura? Aí não sei, também não é o assunto aqui. Fossas negras. Aí você pode procurar pessoal da permacultura que trabalha com fossa, tem a fossa de evapotranspiração, tá? Né? Eu não sou especialista nisso não, até já sei, até já fiz 1 ou 2 vezes a fossa de evapotranspiração, acho bem legal, mas eu não sou especialista para te indicar isso não. É porque aí você tem que procurar essa questão específica, tá? Porque pode ser que no seu terreno, no seu lugar aí, alguma outra coisa funcione melhor. Mas procura a fossa evapotranspiração, acho que é assim que fala. Mas tem outros sistemas também. Quais são boas para plantar próxima à lagoa? Quais são boas para plantar próximas à lagoa? Então, gente, tudo isso aí a gente vai conversar no mini curso, tá? As plantas sempre se baseiem na vegetação nativa aí quando você tem dúvidas. No mini curso a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Porque são infinitas as perguntas de qual planta é boa para isso, qual planta é boa para meu consórcio, qual planta é boa para consorciar com outra, qual planta é boa para minha nascente, né? E a gente tem que aprender como que a gente chega nessa resposta, porque não existe uma resposta mágica, tá? Então é muito do contexto, né? O que tem já lá em volta da sua lagoa, em que região você está, porque eu estou numa região aqui, né? Floresta semidecidual, caducifólia de Minas Gerais, da Zona da Mata. Zona da Mata, Mata Atlântica, para simplificar. Você está aqui na Mata Atlântica, você está no Cerrado, você está no Amazonas, como que eu posso responder essas coisas para você? Eu não tenho como, só usando a sua pergunta como exemplo, tá? É tudo super tranquilo vocês me perguntarem, mas é porque eu estou sentindo necessidade de falar isso. Fico vendo isso, não existe essa resposta pronta, tá? Existem espécies sim que são boas, que são mais, não é que são boas, é que são naturalmente próprias para essa região. Elas naturalmente você encontra elas lá, né? Aqui a gente tem áreas mais brejosas, você encontra certas espécies, áreas mais secas você encontra outras espécies, né? Mas varia de região para região. Então olha na sua região, né? Nas nativas da sua região, perto dos corpos d'água, o que tem, né? E mais do que você plantar é você conduzir a regeneração natural, né? Ou você quer que tenha floresta em volta da sua lagoa, ou você quer fazer só algumas árvores em volta da lagoa para fazer um negócio paisagístico com grama embaixo. Eu não tenho como responder esse tipo de pergunta se eu não conheço o seu contexto, né? E isso vale para tudo, gente. Quando vocês me perguntam sobre agrofloresta, qual consórcio, eu não sei se vocês querem comercializar, se vocês querem consumir a planta, a fruta que eu gosto de plantar, se vocês querem, né?
o pomar agroflorestal que vocês querem, o foco do seu reflorestamento, se tem coisas que vocês querem produzir ou só reflorestar, qual lugar do relevo que está. Então a gente vai entender, né, no mini curso como que a gente mata essa questão aí, como que a gente começa a pensar e a gente saber ir atrás dessa resposta, né? Como que a gente observa e como que a gente faz a partir dos sinais que a natureza está dando ali para nós, o que é bom de plantar em determinado local, tá? Porque é justamente isso que eu quero esclarecer para vocês, porque essas perguntas aí são as que mais vêm para mim. Qual planta eu coloco aqui na minha nascente? Essa planta é boa? Essa planta é boa? Depende do contexto, depende do estágio da sucessão que está ali, depende da região que você está. Então a gente vai aprofundar isso lá no mini curso e eu vou responder para todos, né? E vocês vão aprender muito mais do que uma lista de espécies. Vocês vão aprender como que é realmente que faz para recuperar a água da lagoa, recuperar a água da nascente, manejando não só o entorno da nascente, mas fazendo um manejo, né, do contexto geral lá do terreno. Vocês vão entender direito como é que isso funciona, como é que a água do subsolo funciona, como é que a água sai lá na nascente. Então é uma coisa bem maior que vocês vão entender, que vocês têm que captar, que é bem mais legal do que sair com uma lista de espécies e também fazer um plantio ali de mudas isoladas no meio do braquiário, no meio do capim, no meio da grama, que a gente já viu que é difícil, né? Que as plantas ficam doentes, que as plantas às vezes não brotam legal, que não cria um ambiente, uma estrutura de floresta, né? Cria uma estrutura de bosque que não é a mais indicada para produção, para conservação de água, mas sim é uma estrutura florestal, né? Então isso a gente só faz com a condução da regeneração natural. Opa, que tem um besouro querendo bater em mim. Com a condução da regeneração natural, né? Que a gente cria uma estrutura mais florestal, que aí sim vai ser bom para segurar a água, para gerar um clima mais fresco, para evitar da água sair e ficar evaporando. Tudo isso são coisas importantes que a gente tem que mudar, que eu quero que vocês mudem esse ponto de vista, né? Qual planta que é boa, qual planta que é boa para isso, para aquilo, né? Não, qual que é o sistema de manejo que eu tenho que fazer, né? Qual que é o sistema de manejo que eu tenho que adotar, como que eu faço para trabalhar a favor da regeneração natural, a favor da floresta, para que o sistema todo se regenere, para que a água volte como um todo na propriedade, para que a água fique melhor, né? Para que a gente favoreça essa água, para que a gente favoreça a recuperação do solo. Beleza? Vamos encerrando, que aí já está tarde também, a gente precisa descansar, né? Através da agrofloresta é possível encontrar nascente? Como assim? Como assim? Ou a nascente está lá e ela já está vertendo água, ou ela secou. Se ela secou, alguma pessoa antiga da região vai saber que tinha uma nascente lá. Você vai conversar com alguém mais velho, ali tinha uma nascente, os caras sabem, os pessoal mais velho sabe, né, que tinha as nascentes, né? Dependendo do lugar, do relevo, também você pode inferir. Esse lugar aqui é um lugar, né, uma grotinha ali, né, uma grotinha mais úmida aqui, provavelmente tinha uma nascente antes. Aqui na minha região, aqui em Minas, um monte de nascente em vários lugares que hoje não tem mais, né? Por causa do desmatamento. Então você não vai encontrar nascente. Ou a nascente já existia e secou, né? Você tem indícios de que existia, ou você pelo menos desconfia, e ela pode voltar. Eu já vi isso acontecer, né? Com o manejo agroflorestal da propriedade, a nascente voltar, a nascente subir. A nascente foi morrendo e foi nascendo cada vez mais embaixo, né? Por causa da compactação do terreno. Com manejo legal mesmo, manejo agroflorestal, várias coisas que foram fazendo na propriedade, a nascente voltou e começou a nascer, verter água cada vez mais alta, igual era antigamente, né? Entendeu? Tá? A nascente já está lá. Eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas
Valeu, pessoal. Bom demais estar aqui com vocês. Amanhã a gente tem mais uma live para fechar a semana. Não sei ainda o que eu vou fazer no sábado, nesse sábado e domingo, a gente vai ver. Mas amanhã tem mais uma live, depois eu solto o que vai ser ainda dessas plantas difíceis, desses temas mais polêmicos que geram muitas dúvidas, confusão. Vai ser sobre a espécie mais controversa e polêmica de todas. Vai ser amanhã, tá? Nessa mesma hora, às 8. Final de semana vamos ver o que a gente faz aí, senão a gente descansa. Semana que vem vai ter mais lives, né? Pra gente ir aprofundando, pra gente conseguir ir tirando várias dúvidas, né? E chegar no mini curso já mais avançado um pouco, poder aproveitar melhor. Espero que vocês estejam gostando. Vou publicar ali essa live lá no feed também, para vocês poderem assistir o começo se vocês quiserem. Dá uma curtida lá, coloca um comentário, que é bom também. Tá joia? Boa noite para vocês e até mais.